Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer imenso, né, poder estar aqui hoje com vocês na Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho aí do Hospital e Maternidade São José. Uma alegria muito grande estar aqui hoje, vou explicar por quê, né? Algumas pessoas me conhecem, outras nem tanto. Agradecer primeiro o convite aí da Bruna, da Nayara, do pessoal da Segurança do Trabalho, o Charlin, que é meu aluno na psicologia, que também fez o convite. Foi com um prazer imenso, uma disposição imensa, assim, que eu topei em falar um pouquinho aí para vocês na data de hoje. Começar com as apresentações, né? Bom, meu nome é Alex Rezende, mais conhecido Alex Rezende, psicólogo. Eu sou psicólogo formado na UFMG, eu tenho mestrado em psicologia pela UFSJ, eu leciono na Unipac Lafayette, pertinho aqui, né? Desde 2005, né, já lecionei nos cursos de engenharia de mecânica, produção, na enfermagem, nas engenharia de Minas, administração, e mais recentemente lecionando apenas no curso de psicologia mesmo, desde 2016, quando a gente abriu a primeira turma de psicologia. Além disso, eu sou psicólogo clínico, né? Eu tenho meu consultório aqui em Lafayette, atendo aos sábados aqui em Lafayette, e eu também sou psicólogo na Prefeitura de Congonhas, onde faço lá um trabalho social com os postos, alguns postos de saúde. E é uma alegria estar aqui. Eu queria, antes da gente começar, falar por que é uma alegria assim tão grande estar aqui. Eu tenho uma relação até afetiva, né, com o Hospital e Maternidade São José. Afinal de contas, meu bisavô, José Cândido de Rezende, foi das pessoas aí, junto com João Nogueira de Rezende, que é meu tio-avô, né, que fizeram e construíram, né, esse belo hospital que a gente tem hoje. É uma relação legal que a gente tem, né, óbvio, deve ter pessoas aí da minha família que eu nem sei aí hoje, inclusive no conselho da maternidade. Então, por isso que eu acho que é uma alegria. Eu cresci aí perto, eu cresci também nos cantos da maternidade, indo na casa do meu bisavô. Ele ainda era vivo quando era pequeno. A maternidade era bem pequena, hoje tá imensa, né? Oferecendo aí um serviço de qualidade para Lafayette e para a região. Bom, dentre essas experiências, como eu coloquei para vocês, o pessoal me convidou para poder falar sobre a saúde mental hoje dos profissionais de saúde, né, nessa época de pandemia. E aí eu falei com eles assim, olha, de repente eu vou bater um papo, vamos trocar uma ideia, né, porque é praticamente eu falando de mim mesmo, né, eu também sou um profissional de saúde, a saúde mental não tá lá essas coisas, assim como acho que vários de vocês que devem estar me vendo aí, me escutando nesse momento, mas vamos tentar fazer uma reflexão, vou trazer para vocês algumas informações que podem ser interessantes e importantes para a gente aplicar numa rotina e tentar melhorar isso, para que a gente consiga passar ainda mais por essa fase. Espero que estejamos no final dessa pandemia, né? Mas ainda falta um pouquinho e a gente precisa de força para isso. Tá? Eu vou passar uns slides para vocês poderem ir acompanhando junto comigo e aí a gente vai trocando uma ideia, ok? Queria muito estar aí com vocês, eu adoro conversar, eu sou professor desde 2005, adoro contar meus casos, mas principalmente olhar no olho das pessoas, perceber como que elas estão sentindo, percebendo, né, aquilo que eu estou falando, né, essa interação, essa integração. Infelizmente, essa pandemia, uma das coisas que nos causou é isso, a gente tem que ficar aí por vídeo, internet. Eu aprendi a mexer num monte de situação pela internet que eu não sabia, né? Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Eu vou fazer a apresentação do slide, só um minuto. Bom, espero que vocês já estejam vendo o slide aí. Saúde mental dos profissionais de saúde, um olhar empático em época de pandemia. Psicólogo Alex Rezende, para a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, CIPAT, do Hospital e Maternidade São José, em 2021.
Bom, vamos fazer uma breve introdução para a gente poder começar a conversar aí sobre essas questões. Antes de falar sobre saúde mental, vamos falar de Covid-19. Eu não vou aqui ficar explicando a Covid-19, mas eu queria colocar para vocês como que é algo que aconteceu, e nós não temos controle. A gente não escolheu ter a Covid-19. Por mais que alguns falam que houve uma escolha, que foi o humano que produziu o vírus, né? A gente ainda não tem esses dados corretos, mas a gente não escolheu ter a Covid-19, a gente não escolhe se vai chover, se vai fazer sol, a gente não escolhe se alguém vai brigar com a gente não escolhe se alguém vai discutir com a gente não escolhe várias coisas na nossa vida que acontecem ao nosso redor. E a Covid-19 também não é uma escolha nossa. Escolha nossa é o que a gente faz perante isso que nos acontece, certo? Então, se alguém discute comigo, como que eu faço? Eu vou respondê-lo no mesmo tom? Eu vou apenas escutá-lo? Eu vou perdoá-lo? Eu vou esconder debaixo da minha cama? O que eu vou fazer quando alguém faz algo comigo? Quando o ambiente me produz algo? Então, o que vai importar para a gente aqui é como que eu reajo ao que me acontece. Tá? Infelizmente, o Covid não é uma escolha, mas como que nós estamos reagindo perante o Covid-19? Quais foram as mudanças aí que ocorreram na nossa vida, na nossa rotina? Aposto que muitas mudanças ocorreram na vida de cada um de vocês, né? E durante uma pandemia, é esperado que estejamos frequentemente em estado de alerta, preocupados, confusos, estressados e com sensação de falta de controle frente às incertezas do momento. E normalmente esse estado de alerta, de preocupação, dessa falta de controle, bate um desespero, porque a gente preferiria, né, controlar o nosso futuro. Seria muito bom se a gente pudesse adivinhar o futuro. Infelizmente a gente não consegue, a gente tenta ao máximo entender as possibilidades que vão vir, né? Eu costumo dizer para as pessoas que são muito ansiosas, né, para elas poderem se perguntar se elas sabem o número da Mega Sena de sábado, mas provavelmente ela não vai responder, então quer dizer que ela não sabe o futuro. Então vamos focar no presente, vamos focar sempre no aqui e agora, né? Os transtornos mentais e de comportamento são algo que está sendo muito falado atualmente, exatamente por causa dessa reação que nós temos a uma transformação muito grande que é a Covid-19. Né? Então, a pergunta que a gente faz aí para poder conversar hoje é como está a sua saúde mental frente à pandemia do Covid-19. Bom, e aí pensando como que está a sua saúde, de repente você começa a perceber algumas coisas e eu vou citar para vocês aqui algumas reações comuns, né, de pessoas gerais, entrevistas feitas com pessoas como um todo, o que elas colocam. Vamos colocar aqui nessa pandemia, medo extremo de várias coisas, entre elas o medo de adoecer, né? Ou seja, de pegar o Covid, de adoecer, medo de morrer, porque parece que está muito próximo à morte, né? E aí eu costumo dizer para as pessoas, se a gente não controla, né? Algumas certezas na vida que a gente tem, uma delas é que a gente vai morrer, a outra é que a gente vai sempre viver no aqui e agora, no presente, a gente não vive lá no futuro e não vive no passado, né? Então, por isso que eu tenho que focar naquilo que eu vivo hoje, né? Eu vou morrer agora, como que eu vou morrer? Eu não sei. Então, antes de morrer, deixa eu viver o melhor possível, deixa eu viver o máximo que eu posso, deixa eu conhecer o máximo que eu posso dessa minha vida, com propósitos, com sentido, com missão de vida, com aquilo que eu realmente quero fazer aqui entre esse povo. Bom, outro medo é de perder as pessoas que amamos, né? A gente realmente tem talvez mais medo de perder pessoas que amamos do que a gente mesmo ter o Covid e de repente vier a ter algum problema mais sério em relação a isso. A gente tem muito medo de perder as pessoas que amamos e por isso a gente tem atitudes, exatamente por isso, nos provoca atitudes de protegê-las. Aposto que vários de vocês aí ficaram afastados de várias pessoas que vocês conheciam, familiares, exatamente para protegê-los, porque estavam num ambiente que é o hospital, aonde o Covid está mais próximo, né? E aí o medo de pegar o Covid, não saber que está com Covid, passar o Covid para um familiar, ser responsabilizado por esse tipo de situação, não deve ser uma situação muito fácil para vocês, assim como não é para mim, assim como não é para minha esposa, que é enfermeira, assim que não é para algumas pessoas que a gente conhece. Outro medo seria de perder os meios de subsistência, ou não poder trabalhar durante o isolamento e ser demitido. E aí eu percebi algumas situações de pessoas com sintomas de Covid, mas não fala que está com sintomas de Covid, com medo de ser isolado.
e esse isolamento gerar uma demissão posterior, e isso acaba acontecendo uma inconsequência, porque você pode passar esse Covid para outras pessoas, você não, né, realmente não coloca esses sintomas. Então é um medo também que a gente tem de ser excluído socialmente por estar associado à doença. Eu tive uma situação familiar, né, eu pedi para poder ver a minha avó, pelo menos que fosse de longe, e aí as pessoas, mas você está trabalhando em posto de saúde, é melhor não. De repente você fica lá num passeio, e aí eu entendi exatamente essa exclusão, ou seja, eu trabalho em posto de saúde, então eu não posso, mas quem trabalha em banco estava podendo, quem trabalha em lojas estava podendo, quem trabalha em outros locais estava podendo, mas eu que trabalho em posto de saúde, não. Acho que vários de vocês também passaram por essa situação, e por isso o título, né, dessa palestra, um olhar empático, porque eu também sinto isso que vocês estão sentindo. Né? A empatia é você conseguir se colocar no lugar do outro, sem julgamento, tentando compreendê-lo. E, e quando a gente passa por essa experiência e vivência junto, a gente consegue isso com um pouco mais de facilidade, né? Outros medos, ser separado de entes queridos, de cuidadores devido ao regime de quarentena, não receber um suporte financeiro, muita gente quebrando, muitas lojas fechando as portas, o medo de não receber salário, assim, realmente instalado um caos, né, nesse sentido. E aquilo que eu já tinha falado, transmitir o vírus a outras pessoas. É esperado também a sensação recorrente de impotência perante os acontecimentos, conforme eu disse no início. Infelizmente, nós não controlamos a Covid, né? O que nós podemos fazer é reagir a ela, usando a máscara, usando o álcool em gel, fazendo isolamento, tomando os cuidados necessários, mas isso eu posso fazer porque ela existe. Então, é uma reação minha, é uma escolha minha fazer isso. E isso gera uma sensação de impotência muito grande, irritabilidade, né? Porque a gente planeja o nosso futuro e aí cada dia mais a gente não sabe como é que vai ser esse futuro, a gente não tem uma expectativa, baixou muito a expectativa, né? Uma sensação de angústia muito grande, né? Angústia é por causa que a gente não toma decisões, né? Quem não é angustiado é quem toma decisões sempre. E quando a gente tem dúvidas nas nossas decisões, vai bater essa angústia, né? Existem angústias em graus mais elevados, angústias menores, mas tudo é angústia, e angústia é exatamente essa indefinição. O que que vai ser de mim? O que que eu vou fazer? O que que eu decido na minha vida? Tá? Em caso de isolamento, pode-se intensificar os sentimentos de desamparo, tédio, solidão e tristeza. Né? Nós somos seres sociais, né? É nosso isso. E por mais que eu seja tímido, por mais que eu fale que eu não gosto muito de contato social, ainda assim somos seres humanos e humanos são seres sociais. A nossa formação da nossa identidade, ela se faz exatamente pelas nossas atitudes, nossas vivências e experiências no social. E aí eu estou reparando, né, uma dificuldade nessa formação de identidade, por exemplo, dos adolescentes atualmente, com esse isolamento. Os pais hoje já não conhecem mais os seus filhos, porque os filhos, eles têm os valores da internet, que eu não sei onde eles estão, esses valores. E aí os filhos têm reações dentro de casa que os pais não esperavam, porque os valores dentro de casa nem são passados, da escola também não são passados, são valores de youtubers apenas, né? E estou me colocando também no lugar de vocês. Eu tenho dois filhos, um de 18, uma de 12, e sei do que está acontecendo em relação a isso. E para quem já ficou aí em isolamento, realmente esse tédio, essa solidão, essa tristeza, essa angústia, se vai melhorar do vírus, se não vai, se vai ficar pior, se não vai, se vai poder reencontrar pessoas próximas, não são situações comuns que estão acontecendo aí com muitas pessoas e entre a gente também, profissional de saúde, né? Em específico aí, o profissional de saúde, então essas que eu citei para vocês são reações comuns da população toda, mas e o profissional de saúde especificamente? Olha, a gente tem essa questão do alto risco, né, de contaminação de Covid no ambiente de trabalho, afinal de contas, vocês estão no hospital, eu estava no posto de saúde, a pessoa que tem sintoma, o primeiro local que ela vai procurar é exatamente vocês, vai procurar o posto de saúde, então o Covid, muita gente correndo Covid, parece que a gente está atrás dele, né, o tempo todo ele está chegando perto da gente. Outra situação que acontece, reação comum, são perda de contato com as redes de apoio, como amigos e família, né, que eu já comentei aí com vocês.
A gente, até para protegê-los, de tanto que gosta, a gente se afasta, né, com medo de estar pegando o Covid. Longas horas e sobrecarga de trabalho, né? Muitos de vocês devem ter feito hora extra, né? Principalmente em momentos aí de um aumento muito grande, né? De contaminação, UTIs cheias, dificuldade para estabelecer medidas de autocuidado, porque na realidade eu só penso no outro, né? O que que eu vou fazer para o outro, e eu mesmo, então, eu paro de me enxergar, né? Eu paro de cuidar de mim, às vezes diminuo, né? O meu sono, minha alimentação, e acabo me prejudicando como um todo. E a frustração de ver pessoas morrendo todos os dias sem a chance de se despedir de suas famílias e tantos outros cenários estressantes que somente quem vive é capaz de descrever. Não é fácil, né, gente? Vocês aí que lidam com situações de saúde e doença o tempo todo, a Covid alarmou mais ainda essas questões. Atualmente, sem as pessoas poderem fazer nem sequer né, um velório das pessoas que perdem, não podem nem ver essas pessoas, e esse sofrimento, a gente ter que conviver com esse sofrimento dessas pessoas realmente é um pouco estressante. A gente acaba se colocando no lugar dessas pessoas, acaba levando isso para casa, né? Então a gente tem que tomar cuidado aí com os sintomas de estresse também, além disso tudo, tá? Bom, como consequências dessas reações todas e do que vem acontecendo na Covid, principalmente com o profissional de saúde, a gente tem aí perda de motivação, sentir-se desamparado, encurralado, derrotado, impessoalidade e desapego, sentimento de desconfiança ou pessimismo. Impessoalidade e desapego é frieza, né? A gente já não tem mais aquele apego de querer encontrar com todo mundo, e a gente, pelo contrário, a gente até se isola. Sentimento de desconfiança, se alguém tosse hoje na perto da gente, a gente fala, opa, é Covid. Se espirra, se está mais ou menos, a gente já quer sair de perto. Pessimismo, porque acha que as coisas não vão melhorar, né? Menos satisfação ou senso de realização, porque aqueles meus projetos já não podem mais, as minhas viagens, as minhas férias foram todas canceladas. A gente acaba esquivando-se de responsabilidades, porque a gente não sabe exatamente o que que vai gerar essas novas responsabilidades. Sentir-se cansado e esgotado na maior parte do tempo, cansaço que não é reparado com descanso. Então, por mais que eu durma, eu acordo ainda cansado, eu posso dormir um tempão e a hora que eu acordo, eu continuo acordando cansado, né? Um cansaço físico, um cansaço mental, um esgotamento realmente, né? Tem um transtorno mental que chama hoje síndrome de burnout, que está sendo muito falada, e muitos profissionais de saúde estão infelizmente, com sintomas de burnout. Outras consequências, isolar-se, né, de outras pessoas, procrastinação, vou deixar para fazer depois, porque já que eu estou em casa mesmo, eu vou ficar fazendo isso, já que eu estou no trabalho, vai ter tempo para poder fazer isso, a gente acaba procrastinando bastante. Diminuição da imunidade, dores de cabeças ou musculares frequentes, isso é uma coisa comum, porque minha alimentação acaba ficando prejudicada. Variações de apetite, de hábitos de sono, por causa desse estado de angústia, dessa ansiedade. Faltar ao trabalho, chegar atrasado ou sair mais cedo sem motivo aparente, desmotivação, né? O estresse, a irritabilidade, a pressão psicológica devido a tudo que está acontecendo. E aí acaba gerando um mau humor, acaba gerando conflitos interpessoais, sentimentos de solidão e desesperança, e infelizmente uma maior quantidade de erros. E aí está um caso, a gente não pode errar, né? Nós trabalhamos com vidas humanas e o erro nosso, normalmente ele é fatal. E infelizmente nessa pandemia estamos mais propensos a erros devido a toda essa situação. Bom, falar de doença, o que que eu posso fazer então? A pergunta que se faz, né? O Alex, o que que eu posso fazer então para poder não passar por isso tudo ou tentar passar por isso tudo, porque a gente não controla não passar, a gente vai passar por isso. E aí, como é que eu faço para lidar com isso tudo, né? Algumas estratégias de cuidado aí que eu coloquei para vocês. Reconhecer e acolher seus receios e medos, procurando pessoas de confiança para conversar. A gente faça isso, né? Não fica guardando para si suas angústias, seus medos. Eu sei que é difícil, muitas pessoas hoje vão falar assim: ah, mas eu não posso confiar nas pessoas. Uma premissa que eu tenho para mim, eu confio nas pessoas. Se eu não confiar nas pessoas ao meu redor,
eu não vou aguentar segurar tudo para mim. Então eu preciso confiar nas pessoas ao meu redor. Ah, mas as pessoas querem só te escutar, Alex, e vão fofocar para outras. Eu falei assim, mas eu não posso controlar isso. O que eu posso escolher é conversar, falar como eu estou me sentindo, né, para poder tentar compreender, inclusive, isso e tentar passar de uma melhor forma possível. Retomar estratégias e ferramentas de cuidado que tenho usado em momentos de crise ou sofrimento e ações que trouxeram sensação de maior estabilidade emocional. A gente já passou por várias crises, não por uma pandemia, né? Mas todo mundo, cada um na sua particularidade, se você olhar para si, você já sabe o que você já passou na sua vida. Só você sabe o que você passou na sua vida. E aí talvez seja o momento de você rever como que você conseguiu vencer, como que você está aqui hoje, como que você conseguiu lutar, né, pela sua vida e por aqueles problemas e chegar onde você está hoje. Então, utilize essas mesmas estratégias, né, que as coisas vão acontecer, tá? Investir em exercícios e ações que auxiliem na redução do nível de estresse agudo. Cara, o estresse agudo é algo que vai aí para o burnout, né, conforme eu tinha dito para vocês. Entre esses exercícios e ações estão a meditação. Quem não gosta de meditar em grupo, né, fica com vergonha, vai no YouTube, põe lá meditação, vai escutar 10 minutinhos de meditação. Meditação é você entrar em contato consigo mesmo, no aqui e agora, entrar em contato com o seu corpo, sabe? Uma das situações que a gente pode combater a ansiedade é exatamente a gente voltando-se à nossa realidade, ao que está acontecendo agora. Ansiedade não é a gente reagir com algo que eu acho que vai acontecer lá na frente, muito provavelmente negativo, porque a nossa imaginação ela é infinita, né? Então, quando a gente passa a prestar atenção no que está acontecendo agora, a gente passa, então, a entender que a gente tem que agir conforme a nossa realidade, não conforme aquilo que eu imagino que vai acontecer. Leitura, né? Poucas pessoas hoje leem livros, né, gente? A gente praticamente não lê, não tem tempo para ler, porque o tempo todo eu estou no Instagram, eu estou no Facebook, eu estou no TikTok, eu estou vendo a vida dos outros, e uma leitura mesmo para autoconhecimento, para autoajuda, né? É raro hoje em dia. Exercícios de respiração, fazendo exercício de respiração, você está entrando em contato com você mesmo, entre outros mecanismos que auxiliam a situar o pensamento no momento presente, bem como estimular a retomada de experiências e habilidades usadas em tempos difíceis do passado para gerenciar emoções durante a pandemia, que eu acabei de falar. Vamos utilizar a experiência que eu tenho, a vivência que eu tenho na minha vida, o tanto que eu me conheço, para conseguir passar por mais essa, tá? Fiquem atentos às suas necessidades básicas, garanta pausas sistemáticas durante o trabalho, se possível, em um local calmo e relaxante entre os turnos. Vou sair para almoçar, vou tomar um café, né? Descansa um pouquinho, para de falar de trabalho, vamos conversar de outros assuntos. Vou tentar ir para um local sem barulho, vamos tentar ir para um local onde eu consiga relaxar, nem que seja 5, 10 minutos, mas é o momento de eu respirar para poder voltar, tá? Isso seria bem importante a gente estar fazendo também. Evite o isolamento junto à sua rede socioafetiva, mantendo contato mesmo que virtual, né? Então, às vezes, eu não posso estar ali fisicamente, né? Eu não posso abraçar, eu não posso beijar, mas converse todo dia pelo celular, faça chamada de vídeo, né? É importante saber como que as pessoas estão, né? Quando a gente gosta das pessoas, a gente quer saber como que elas estão, a gente está torcendo, né? Por elas também. Caso seja estigmatizado por medo de contágio, compreenda que não é pessoal, mas fruto do medo e do estresse causado pela pandemia. Busque, então, colegas de trabalho e supervisores que possam compartilhar das mesmas dificuldades, buscando soluções compartilhadas. O que seria isso? O que seria estigmatizado por medo de contágio? Ou seja, exatamente o que eu citei. As pessoas olham para você e falam assim: ah, você trabalha no hospital, sai de perto de mim. Né? E isso é muito ruim, a gente ver isso das pessoas, a gente sentir isso nas pessoas. Então, caso vocês percebam isso, conversem com outros colegas, falem sobre esse seu sentimento, né? Tenta buscar a solução em conjunto do que vocês fizeram para poder lidar com esse tipo de situação. Investir e estimular ações compartilhadas de cuidado, evocando a sensação de pertença social, como as ações solidárias de cuidado familiar e comunitário, reenquadrar os planos e estratégias de vida de forma a seguir produzindo planos de forma adaptada às condições associadas à pandemia
Então, antes da pandemia, eu tinha vários projetos de vida, e de repente veio a pandemia, eu vou cancelar todos? Não é que eu tenho que cancelar todos, mas eu tenho que me readaptar àquilo que está acontecendo. Eu não controlo o que aconteceu, mas a minha reação é escolha minha, né? Então, não é jogar fora no lixo tudo aquilo que eu vivi. Pelo contrário, é entender o contexto, é entender o que está acontecendo, é perceber o que vai ser feito para a gente se adaptar e a gente conseguir realmente ter novos projetos, né? Tem gente que fala assim, ah, nunca mais eu vou conseguir nada. Eu falei, como é que você sabe? Você já sabe o futuro, você já está falando que nunca mais você vai conseguir nada, nunca mais eu vou sorrir na vida. Eu falei, ah, faz uma palhaçada na frente aí que tá rindo. Eu falei, viu, você sorriu. E assim vai. Evitar o uso de tabaco, álcool ou outras drogas para lidar com as emoções. O que quer dizer isso? Ah, porque eu estou muito triste, então eu vou fumar um cigarro. Ah, porque eu estou chateado com isso, então eu vou tomar todas para esquecer. Cuidado com isso, porque é exatamente isso que vai te prejudicar. Sabe, se tem uma pessoa que gosta de você, tem que ser você mesmo. Eu já digo para muita gente, sabe, a vida a gente não controla, né, o ambiente ao nosso redor e tem tanta coisa que bate na gente, né? Tem tantas pessoas às vezes que sem saber fazem mal ou propositalmente fazem mal para a gente. Situações de vida que acontecem que a gente vai ter que lidar, que a gente não estava acostumado, que são situações ruins e a gente vai ter que lidar. Então, ou seja, eu já sou meio que assim totalmente disponível ao ambiente sem poder controlá-lo, e aí normalmente ele me bate, né, ele me agride, esse ambiente me agride bastante, e ainda eu vou escolher. Eu também vou escolher me bater, eu também vou escolher me agredir, eu também vou escolher fazer mal para mim. Poxa, não chega todo mundo querendo fazer isso? Então, acho que a gente tem que passar a gostar um pouco mais da gente, a ter esse autocuidado. Tá ok? E aí, gente, vamos reduzir o tempo que passa assistindo ou ouvindo coberturas midiáticas, né? Lembrando que algumas estratégias de mídia precisam de divulgar propagandas e tudo mais para poder causar impacto e fazer com que as pessoas assistam cada vez mais, né? Então, tem notícias e notícias. A gente tem que aprender realmente a entender quais são as notícias que são pertinentes, quais são aquelas que são fake news, né? E isso é uma habilidade que a gente, com o tempo, acho que recentemente a gente foi aprendendo, né? E para você que é profissional de saúde, o que fazer para melhorar a sua própria saúde mental? Bom, reconhecer alguns dos sintomas já comentados, fortalecer sua rede de apoio e autocuidado, ou seja, quem gosta de mim, ou seja, está próximo, nem que seja virtualmente. O autocuidado, eu tenho que gostar de mim, eu tenho que dormir bem, eu tenho que me alimentar, eu tenho que fazer um exercício físico, né? Porque eu tenho que estar bem amanhã, porque eu tenho fé que eu tenho que estar bem, que eu estarei vivo, que eu tenho que trabalhar e que isso vai passar e que daqui a pouco eu posso voltar a viver de novo outras situações e novos projetos. Ao passar por uma situação muito estressante, isso deve ocorrer todo dia com vocês, é muito importante conversar com todos da equipe que estavam envolvidos nessa situação depois de tudo se acalmar. Que tal se reunirem e conversarem sobre o que aconteceu? Às vezes acontece uma situação muito estressante, ou uma morte inesperada dentro do hospital, ou um estresse, um conflito muito grande, e às vezes acaba aquilo, as pessoas, cada um fica no seu canto, recolhidas, e aí acabam se prendendo, acabam colocando somente para si aquele problema, e esses momentos de conflito é importante a gente estar falando como que a gente se sentiu, né? O que que aconteceu realmente, vamos tentar conversar, e isso é uma forma de todo mundo conseguir lidar com aquelas questões. Bom, algumas questões não são passíveis de se ter controle, eu acho que nessa palestra de hoje é isso que eu gostaria que vocês aprendessem. E aí, a partir disso, você consegue pensar sobre suas limitações e suas potencialidades, porque eu não tenho controle do meu ambiente. Então, eu tenho controle do quê? Das minhas reações. Para poder entender as minhas reações, eu tenho que entender das minhas limitações, até onde eu me humilho, até onde eu consigo ir, e das minhas potencialidades, né? O que que eu posso gerar para as pessoas, o que que eu tenho que olhar para mim também com benefício, tá? Lembrando, a gente não controla o ambiente, a gente controla as nossas escolhas. Reconheça que o seu esforço e papel, que é crucial na luta dessa pandemia e que você está dando o seu máximo, sabe? Bate no peito lá de vez em quando, fala assim, poxa, cara, eu tô ralando pra caramba para poder salvar um monte de vida, para poder manter alguma coisa, né, um bem-estar geral. Eu tô fazendo a minha parte, e isso é legal. Por que que a gente não pode se elogiar, né? Se eu não posso falar com todo mundo e sair gritando, ah, sou bom demais, beleza, mas eu comigo mesmo,
Seria bem interessante se eu comigo mesmo pudesse entender, falei assim, eu estou fazendo a minha parte, vou continuar fazendo, tá? Tente manter uma rotina constante sempre que possível, com refeições, sono e exercício físico adequado. Isso é bem básico e espero que vocês façam. Bom, quais são os principais distúrbios mentais entre os profissionais de saúde? Eu só vou citar aqui, não tenho a pretensão de ficar explicando, mas estudos apontam que 12% dos problemas de saúde incapacitantes de hoje são diagnosticados como transtornos mentais. Outras pesquisas escrevem queixas comuns do cotidiano relacionadas a mal-estar gástrico, sensação de inutilidade, insônia, que podem evoluir para condições mais graves. As causas para o desenvolvimento desses distúrbios são amplas e vão desde a sobrecarga de trabalho, com jornadas superiores a 24 horas diárias, até a predisposição genética para o aparecimento na idade adulta. E entre os principais distúrbios mentais que acometem os profissionais de saúde, nos números são os transtornos de ansiedade, depressão, as fobias, o burnout e o estresse. Então, gente, vamos cuidar da gente mesmo, né? Vamos ter esse autocuidado, né? Não vamos nos permitir se vitimizar. Ah, eu estou com tanta depressão, então eu não posso, eu não quero sair de casa. Vamos bater no peito e falar assim, as pessoas precisam de mim, eu vou lá, eu gosto de mim, eu sei que eu posso, eu tenho potencial, eu vou conseguir, eu vou lutar contra isso. Vamos lutar contra essas doenças. Medicação ela é importante para todas elas, óbvio, a gente precisa ter equilíbrio sempre, mas vamos tentar lutar isso mentalmente também. É uma luta isso, é um treino cerebral, esse tipo de situação, tá? E por fim, procure apoio psicológico, né? A saúde mental dos profissionais de saúde é um tema que deve ser desmistificado, tratado adequadamente, sem preconceitos e compartilhado entre os colegas de profissão. A maioria das pessoas tem vergonha em procurar ajuda psicológica com receio de perderem seus empregos ou serem taxadas de fracas para exercerem plenamente as atividades assistenciais. Ah, tô ficando doido, não posso procurar psicólogo, um psicólogo é para doido. Para com isso, né? Acontece que a procura por apoio psicológico e a discussão dos eventos cotidianos nas sessões de psicoterapia são essenciais para lidar com as angústias diárias e trazer força e confiança para os que estão passando por um processo complexo. E aí a gente vai falar o que dentro da psicologia? A palavra resiliência é tão falada hoje em dia e a gente vai tratar então a resiliência psicológica, né? A resiliência psicológica é exatamente acontecer coisas comigo, o ambiente está ruim, está desfavorável e mesmo assim eu tentar manter um equilíbrio psicológico, né? Às vezes tem perdas na família e eu mantenho meu equilíbrio. E às vezes passo por situações de conflito e estresse e eu mantenho meu equilíbrio, essa resiliência psicológica. Bom, como é que eu consigo essa resiliência psicológica? Participando de capacitações sobre psicoeducação, como essa, por exemplo, de hoje, aqui agora. O manejo do estresse, né? Lidar, saber o autoconhecimento. A construção de momentos de escuta, de eu poder falar, de eu poder escutar. Inclusive, quando eu falo, eu estou me escutando. E é tão legal esse apoio psicológico, porque o psicólogo ele está ali para poder te escutar, mas não é simplesmente uma escuta qualquer. É uma escuta terapêutica, uma escuta realmente profunda. E ele te escuta e depois ele te passa exatamente aquilo que você falou com você, para você poder compreender o que você está falando. É tão legal. Eu também vou no psicólogo, tá? Eu sou psicólogo, vou no psicólogo, eu tenho meu psicólogo, tenho meu supervisor, e não tenho vergonha de falar, não. Né, a gente é humano, né? É psicólogo, mas é humano, é médico, mas é humano, é enfermeiro, mas é humano, é técnico, mas é humano, né? Então, somos humanos e humanos precisamos de ajuda, tá? E aí, cuidados coletivos também durante os plantões, já que a gente trabalha todo mundo junto, vamos tentar apoiar uns aos outros. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. Desculpa pelo excesso do tempo. Deixo aí meus contatos, Alex Rezende Psicólogo, meu e-mail, alexrezendepsi@gmail.com, Instagram, Alex Rezende PSI, e também meu contato, né, marcação de consultas, alguma orientação, se precisarem, pode mandar mensagem aí no WhatsApp no 99330 2911, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, gostaria de estar nesse momento aí dando um abraço em cada um de vocês, né, para poder acolher aí a escuta, acolher exatamente esses pensamentos que vocês devem estar nesse momento, sobre cada um, sobre as suas questões. Mas sintam-se abraçados. Um abraço a todos. Obrigado de novo, pessoal da
da maternidade, pelo convite aí da palestra. Um abraço a vocês, fiquem com Deus, tchau.